Posso entender melhor se me acostumar com o seu jeito de falar. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Vamos falar sobre osteoporose hoje. Eu e a doutora Carol vamos ter um papo aí sobre osteoporose. Eu espero a participação de todos vocês. Eu tô esperando só a Carol entrar, tá? E aí a gente começa a conversar sobre osteoporose. Espero que todos participem. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Oi, Juliana. Deixa eu só ver aqui se a Carol entrou. A Carol tá aqui, eu que não solicitei. Oi, Thaís. Oi, Carol. Tudo bem, Li? Tudo bem? Só assim, né? A Pois gente é, se vê na correria. Tem sempre. Boa noite bastante para gente todo mundo, entrando. pessoal. Falei, né, Carol? Se quiserem participar, perguntar, boa noite. Fiquem à vontade É, todos. Qualquer coisa, Lívia, você vê os comentários, eu não perceber, pode me falando, isso, pode me parando, não tem problema algum. isso. Eu vou vendo os comentários, eu vou te falando, tá, Carol? Tá ótimo. Acho que dá para a gente começar aos pouquinhos, né? Embora o nosso tema seja diagnóstico e tratamento, acho que dá para fazer um esquenta, falando um pouquinho da doença. Agora, dia 20 de outubro, foi o dia de conscientização da doença. Então, acho que vale a pena a gente começar. Para todo mundo aqui, gente, então boa noite de novo. Osteoporose é uma doença que a gente às vezes deixa passar batido, mas que ela é super importante. Então, ela tem até esse dia de conscientização, que foi agora dia 20 de outubro. Ela é uma doença muito prevalente, então se vocês entrarem até no site da Abraço, que é a Sociedade de Osteoporose e Densitometria daqui de São Paulo, vai mostrar dados recentes, então que só no Brasil tem mais de 10, cerca, né, de 10 milhões de pessoas com diagnóstico de osteoporose. E o problema é que a maioria dessas pessoas não sabem até que ocorra a primeira fratura. Então ela é uma doença muito prevalente, que não acontece só em mulheres, ela é mais frequente em mulheres, e que nada mais é do que uma doença que ela faz com que haja um comprometimento na quantidade e na qualidade do osso. Então, a definição, né, do que é a osteoporose. E eu queria que vocês ficassem com essa lembrança, que é muito prevalente, que a cada 3 minutos ocorre uma fratura por osteoporose no mundo. Então, a gente fala de infarto, a gente fala de câncer e às vezes a gente esquece de uma doença que também acaba levando a uma morbidade muito grande, tem risco de mortalidade, principalmente aí pós-fratura de fêmur. Então, acho que vai ser sobre isso o nosso bate-papo agora à noite, certo, Li? Certo. E, Carol, ninguém perguntou, mas eu vou perguntar. Tem alguma mulher que é mais frequente ter osteoporose? Como que é isso? Ou qualquer mulher pode ter osteoporose? Teoricamente, qualquer mulher pode ter osteoporose, qualquer homem também pode ter, é uma doença que ela é mais frequente em mulheres. Mas a gente vai se preocupar mais, e até quando a gente acaba pedindo densitometria, no caso dos homens, a partir dos 70 anos, como eles não entram na menopausa, não tem esse problema, né? Então é mais difícil deles serem acometidos. Agora, no caso das mulheres, sim. Então, logo que elas entram na menopausa, essa deficiência de estrogênio pode ser uma causa. Mulheres brancas são mais frequentes, né, de apresentarem osteoporose do que as negras. Mulheres muito magras, então também tem uma maior prevalência. Quando ela tem uma história familiar, isso é muito importante. Então, se ela falar, olha, minha mãe teve uma fratura de fêmur por osteoporose, então fique esperto, essa mulher ela tem uma maior chance. Mulheres tabagistas, mulheres sedentárias. E lembrar que a osteoporose não é só por conta, né, do pós-menopausa. Então, é uma doença que existem também causas secundárias.
Então, às vezes, alguma medicação que o paciente toma, por exemplo, excesso de uso de corticoides, às vezes alguns quimioterápicos, alguns imunossupressores. Então, a gente tem que lembrar que a osteoporose ela pode ser secundária a algumas outras causas, e aí a gente precisa, quando possível, mexer nessas causas, quando não tratar da doença, né? Sim. E se for homem e tiver osteoporose, eu preciso investigar alguma coisa ou tudo bem? Igual, a mulher, a gente sabe que a mulher tem osteoporose. Olha eu fazendo um monte de perguntas. A Vamos lá. mulher, a gente sabe que tem osteoporose quando entra na menopausa. Então, entrou na menopausa, tem osteoporose. Em geral, se vai bem, a gente nem precisa ficar investigando muita coisa, né? Aquela coisa, porque tem a deprivação estrogênica e a massa óssea cai muito. E no homem, mesmo que for com 70 anos ou mais novo, fizer o diagnóstico de osteoporose, Não, eu sempre tenho que tem que investigar? investigar. Sempre. Então, eu acho que assim, mesmo nas mulheres, às vezes a gente parte sempre do pressuposto, né? Pós-menopausa e acaba ficando por isso mesmo. Só que alguns casos chamam muita atenção. Às vezes a mulher entrou na menopausa tem 1 ano e ela já tem uma densitometria óssea muito afetada. Então, acho que vale a pena, sim, pesquisar na maioria dos pacientes, mas principalmente nos homens, porque eles não têm essa causa, né, da falta do estrógeno. Então, é muito importante. E a principal causa também seria, no caso dos homens, um hipogonadismo. Então, tem sim que investigar esses homens. Tem outras doenças? Tem. Na própria área da endócrino, será que ele tem um hiperparatiroidismo? Será que ele tem um hipertiroidismo? Então, tem outras doenças que podem levar à osteoporose. Mas eu acho que principalmente investigar um hipogonadismo nesse homem, com certeza é mandatório. E também o que a gente vê muito, né, Carol, às vezes a gente pede uma densitometria não esperando uma osteoporose, algumas vezes, é mais raro, mas se o paciente vai fazer bariátrica, às vezes a gente faz uma densitometria dele, um pedido às vezes até pré-cirúrgico, para ver como é essa massa óssea do paciente, normalmente normal, mas pensando mais no pós-cirúrgico, como esse paciente vai evoluir, porque ele vai perder peso, muito peso, 30, 40 quilos, às vezes 50 quilos, e esse paciente ele não perde só gordura, a gente sabe que ele perde massa magra. E antes a gente não tinha essa ideia que a massa magra ela era tão ligada ao osso, que se você tiver um bom músculo, provavelmente você vai ter um bom osso, né? E agora a gente sabe melhor isso. Então, para acompanhar bariátrico, você acha interessante, Carol? O que você acha? Não, eu acho que é pré e aí depois aí de uns 2 anos, 1 a 2 anos pós também vale muito a pena. Exatamente por conta disso, né? Dessa associação, a hora que a gente perde peso, a gente acaba perdendo um pouco de tudo, né? Não só do que nós gostaríamos que fosse a gordura. A Agora, Thaís uma tá... coisa que eu acho importante, Ah, desculpa te cortar, não, pode... a gente está falando aqui, né, osteoporose, mas eu queria só fazer uma breve lembrança que às vezes as pessoas se confundem muito. Mas como que eu faço o diagnóstico dessa bendita osteoporose, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar para todos vocês é que a osteoporose ela é uma doença assintomática. Então, muitos pacientes chegam no consultório falando: ai, doutor, acho que eu tenho osteoporose, eu tô com dor nas costas, eu tô com dor no quadril. E eu sempre falo, minha senhora, o nome é parecido, mas o que geralmente dói é a osteoartrose. Osteoporose só dói quando fratura, que é o que justamente a gente quer descobrir antes e tratar para evitar essa consequência. E aí o nosso diagnóstico é feito através do exame, né, de densitometria óssea. E aí eu trouxe até uma outra live que eu tinha feito, eu achei que ficou muito complicado falar um pouco de números, então eu fiz uma coisa bem tabajara hoje aí para vocês, para ver se ajuda um pouco. Então, acho que a primeira coisa, pessoal, é quando chega uma densitometria na tua mão, saber olhar um pouquinho, né, para ela e não só para o diagnóstico que vem escrito no laudo. Então, Carol, Oi?
A Thaís, antes de você falar do diagnóstico, a Thaís está com uma pergunta legal, antes do diagnóstico. Vamos lá. Thaís, ela perguntou assim, ó, para mulheres, qual idade que pede a densitometria? Para quem você pede, mulher? Que mulher você pede a densitometria? Quando ela estiver entrando nessa transição aí da menopausa. Então, se a paciente não tem nada, você não precisa pedir uma densitometria para uma mulher de 30, 40 anos de idade, o que às vezes é muito frequente da gente acabar vendo. Então, essa mulher que está na transição da menopausa, a gente pode, ou que faz uso de terapia, né, de reposição hormonal e vai parar, porque a terapia de reposição hormonal acaba também sendo um, um tratamento, vamos dizer assim, para a parte óssea. Se ela tiver fatores de risco, então, por exemplo, uma mulher que ela já teve alguma fratura, ou uma mulher que ela tem uso de alguma terapia que possa afetar esse osso, aumentar o risco de fratura. Agora, se a paciente não tiver nada disso, mulheres a partir de 65, homens a partir de 70 anos. Essa pergunta é muito interessante, Thaís, porque até isso que a Carol falou, né? Mas até os guidelines, se você for ler, guideline europeu, guideline americano, guideline, eles, às vezes, eles, né, Carol? Eles se chocam nas condutas. Porque ao mesmo Então, tempo que eles falam que a mulher é 65 anos, eles falam, mas a hora que ela, se ela parar a terapia de reposição hormonal, tem que fazer. E ela tem menos de 65 anos. Então, realmente tem um pouco de conflito aí. e aí ela está perguntando de quanto em quanto tempo a gente pede normalmente a densitometria óssea. Na verdade, mesmo para quem tem osteoporose, a gente pode pedir a cada 1, 2 anos, porque o osso ele não tem uma ação muito rápida da medicação. Não é que nem, por exemplo, o colesterol. Você dá a medicação, uma estatina, e depois de poucos dias você dosa e já teve uma melhora. O osso não, até ver todo o processo dele leva algum tempo. Então, mesmo para quem tem osteoporose e faz tratamento, o que os guidelines recomendam é fazer a cada 1 ou até 2 anos. Agora, se é um paciente que nem tem osteoporose, tem uma osteopenia, você quer acompanhar, eu falaria pelo menos de 2 em 2 anos, não precisa ser anual. E menos que isso também não tem necessidade. A menos que o paciente esteja em uso de uma terapia com um corticoide em doses muito altas, que poderia agravar muito a situação num tempo menor. Mas se não, eu diria a cada 1, 2 anos. A primeira, às vezes, é bom fazer no primeiro ano, né, Carol? O que você acha? Porque Você às diz vezes quando começa o tratamento? é, Sim, para ver a resposta. Mas às vezes é, aquele paciente já está há tratando. 200 anos, né? 200 a gente também não quer que trate, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, pelo amor de Deus. Mas às vezes o paciente acaba fazendo com 1 ano, depois 2 anos do tratamento, aí ele não faz no outro ano, também nenhuma neura. Academicamente, a gente pede sim de ano em ano. Então, nos serviços que eu trabalho, para quem está em tratamento, a gente pede anual para acompanhar, até por finalidades acadêmicas. Mas, de uma forma geral, acho que sem estresse, se você não conseguir fazer esse exame anualmente, para quem tem osteoporose. Para quem tem osteopenia, realmente não tem necessidade de fazer todo santo ano. É isso Aí, aí. voltando, né, no que eu estava falando, então, acho que essa é uma outra confusão, gente. Na hora que vocês olharem a densitometria, além do laudo, né, vem as imagens bonitinho e sempre vem lá nas imagens T-score e Z-score. E isso muitos colegas médicos também já me ligaram e falaram, mas Carol, aqui é o T ou é o Z? Então, de uma forma prática, gente, o Z, nós vamos olhar para mulheres jovens, para homens jovens. Jovens quanto? Mulheres abaixo de 40, homens abaixo de 50 anos. E o T-score para pessoas mais velhas, então mulheres acima de 40 e homens acima de 50. Isso é o que vem no laudo. Mas vamos abrir um parênteses aqui também, né? Tudo é controverso, né, Lívia? A gente estava falando das indicações, tudo. Se você tem uma mulher, por exemplo, de 44 anos e ela ainda menstrua, o laudo vai vir, então, por normatização como já T-score. Mas como ela ainda está menstruando, você pode considerar como se você quisesse comparar essa paciente com um grupo de pacientes jovens.
Então, se você quiser continuar seguindo ela pelo Z-Score, não tem problema, tá? Então, o nosso ponto de corte seria a questão da menstruação. E por que eu tô falando isso de T-score? Então, é o que a gente mais vai usar, já que é uma doença, né, mais prevalente numa faixa etária um pouco mais alta. E aí eu trouxe, gente, olha, bem tabajarinha mesmo, vocês conseguem ver aqui, ó. Então, eu fiz, ó, T-score. Menos 2,5 para pior é osteoporose. Menos 1,1 a menos 2,4 é penia. E menos 1 para melhor é normal. É que falar número é muito difícil. Então, eu falei um jeitinho tabajara, eu acho que fica mais fácil. E aí, é isso que a gente quer, que vocês também aprendam a olhar e ser um pouco, ter esse lado crítico, né? Z-score, a gente muda um pouquinho o ponto de corte para menos 2. Então, menos 2 para pior, a gente vai falar em uma baixa massa óssea e menos 1,9, menos 1,8 for melhor que menos 2, a gente vai falar numa massa óssea normal. Então, cuidado, né, gente? Por isso que eu falei, não tem necessidade de pedir densitometria óssea para uma mulher aí de 35 anos. E aí, às vezes, a pessoa vai olhar errado, em vez de olhar o Z, vai olhar o T. E aí, às vezes, vai vir ali menos 2,1 e vão falar que ela já tem uma osteopenia. Não, ela já tem uma baixa massa óssea. Então, é confuso, mas a gente tem que ter um pouco de critério e não só olhar o laudo do nosso exame. Carol, olha o que eu consegui fazer. Bem melhor, Lígia, bem melhor. É por isso que eu sempre tenho junto comigo pessoas da tecnologia. Então, tá bom, isso aí que eu queria falar. Ficou legal. Joia. E aí, Lívia, não sei se mais alguém perguntou alguma coisa, mas eu pensei já na gente falar um pouquinho da prevenção dessa doença, né? A gente ficou de falar do diagnóstico e tratamento. Sim, pode ser. Ó, Carol, eu achei um slide aqui bem legal, que ele mostra como é o ganho de massa óssea na mulher, né? É um pouco depressivo, porque a gente tá no platô indo para baixo, mas é legal, ó. Fala, dá para enxergar, Carol? Dá para enxergar sim. Então, é mostrando, né, gente, que o nosso, desde que a gente nasce, né, a gente começa a atingir um pico aí de massa óssea. O maior pico nosso aí é mais ou menos por volta de 25, 30 anos, então isso começa a subir na puberdade. Só que lembra que na puberdade, primeiro a gente estica e depois que a gente vai conseguir formar aquele recheio do osso, mineralizar ele direito. Então, o pico começa aqui na puberdade, mas vai ser mesmo o final por volta aí de uns 25, 30 anos. Então, a gente já tem um pico menor que dos homens. Por essa tua figura, é o rosa, né? É, o rosa. E aí, dos 30, mais ou menos, hora que é o pico, de lá é só queda. Só queda. E na mulher essa queda começa também primeiro que no homem, e ela faz esse degrau, né, mais acentuado justamente na época da menopausa. Então o homem decai a massa óssea de uma maneira mais leve, mais lenta, e a mulher não, ela acaba tendo forma uns degraus e acaba caindo mais rápido. Por isso que a gente tem mais osteoporose. Por isso que é depressiva a figura, mas é legal. Mas eu acho que a gente entendendo o que acontece, né, com o natural do corpo da gente, em todas as doenças, eu acho que a gente tem mais vontade de tentar prevenir, de tentar corrigir, porque a gente já sabe que a chance de acontecer é grande. Então, o que a gente pode fazer para prevenir uma coisa que é natural, vamos dizer assim, para a gente empurrar o quanto mais a gente puder para frente isso? Então, gente, eu acho que hábito de vida saudável é uma coisa que a gente fala em aula de obesidade, em aula de dislipidemia, de diabetes, de hipertensão. E na parte dos ossos, de novo, né? Então, não ao tabagismo, não ao etilismo, fazer atividade física, uma alimentação saudável. E aí a gente enfatiza uma alimentação, nesse caso, rica em cálcio. Então, tudo isso é muito importante. Quando a gente fala dessa parte de alimentação rica em cálcio, então muita gente pergunta, né? Ai, doutor, eu como muitos vegetais, verdes escuros, minha alimentação é bem balanceada. E aí eu sempre falo que vários alimentos realmente eles têm
contém cálcio, né? Só que a quantidade é muito pequenininha. Então, por exemplo, esses vegetais que os pacientes sempre falam, ele teria que comer maços dessas verduras por dia para atingir uma quantidade boa. Então, o que a gente quer é que essas pessoas, de uma forma geral, todos nós, né? Então, se a gente pensar desde a criança, do adolescente que está fazendo esse pico, o adulto jovem, é muito importante uma boa ingestão de cálcio. E esses alimentos são muito mais disponíveis, essa quantidade de cálcio, no leite e nos derivados. Então, leite, iogurte, queijos, a quantidade disponível é muito maior do que se você for depender, por exemplo, desses vegetais, como os pacientes falam, entre outros alimentos. Então, de 2 a 3 porções por dia de leite ou derivados já corresponderiam o que nós precisamos para uma boa poupancinha aí de cálcio, vamos dizer assim, que eles falam em torno aí de 1,2 g por dia. E é muito melhor a gente conseguir isso nos alimentos do que a gente ter que tomar mais alguma medicação, né? No caso, uma suplementação aí com carbonato de cálcio ou alguma outra forma de cálcio. Mas se o paciente não conseguir ingerir pelos alimentos, acho que também não tem problema. É para isso que existe o comprimido, o sachê, e ele tem que ser usado. Mas não adianta a gente dar o melhor tratamento para osteoporose se a gente não repõe o cálcio. O nosso esqueleto é basicamente isso. E às vezes as pessoas esquecem, né? Lembram de outros detalhes e esquecem o quanto é importante essa reposição de cálcio. E exercício, Li, já que você também tá aí, você adora, é super adepta. Qualquer exercício é bom fazer? Agora eu vou te perguntar, hein? Isso daí eu tenho até uma tristeza em falar, porque o exercício que eu mais gosto não mexe tanto com a massa óssea, né? Que é a natação. Então, às vezes o paciente, até pela idade, pela limitação, que a gente sabe que natação hidroginástica não dói o joelho, ele começa a fazer e fala, né? Ai, doutor, eu tô super bem agora, tô fazendo a natação, então acho que capaz até de refletir na minha osteoporose, mas a gente sabe que esse tipo de exercício não melhora tanto a massa óssea. A gente sabe que os exercícios mais resistidos, eles têm, assim, uma melhora na massa óssea muito maior do que exercícios que não têm nenhuma resistência. A água, ela provoca uma baixa resistência, né? Então, a musculação, pilates, yoga, ou até o tai chi, né? Que também ele faz aí um misto da resistência com o equilíbrio, que lembra que você pode tomar o melhor remédio para a osteoporose do universo. Se você cair muitas vezes, você vai fraturar. Então, essa questão do equilíbrio é importante, muito importante ver se seu paciente está tendo equilíbrio. Uma outra coisa importante, pedir para o paciente ir ao oftalmo. Por quê? Porque se ele não estiver enxergando, ele vai cair. E se ele cair, ele vai fraturar. E também pedir para o paciente tomar cuidado, um dos lugares que ele mais cai na casa, dentro da casa, é o banheiro. Então, assim, ter piso antiderrapante no banheiro, ter apoio, né, gradinha de apoio. Quando for acordar à noite, acender a luz. Se tomar benzodiazepínico, toma muito cuidado, porque sempre tem aquele xixi da noite, né? Então, toma cuidado para levantar, tá? Eu acho que tudo isso são recomendações que, às vezes, a gente, como médico, fala assim, não preciso falar isso. Mas se a gente falar, se eles guardam tão no coração o que a gente fala, né? Se eles falassem, se a gente falasse mais sobre isso, eu acho que a gente evitaria fratura. Cara, e fratura assim, é o desfecho que você quer evitar. É por isso que a gente está aqui falando em osteoporose, porque a gente sabe que tem uma morbimortalidade muito, muito grande. Ô, Carol, eu tenho uma imagem aqui da densitometria. Só tenho da coluna. Quer falar sobre ela? Porque eu acho legal, porque às vezes em quando, o que acontece? A gente pega o laudo, né? E só vê o laudo da densitometria. Então, eu acho legal a gente dar uma olhadinha, pelo menos na cara. Posso passar, Carol? Posso mostrar aqui?
Pode, Nós estamos, Carol, lógico. nós estamos muito tecnológicas. Estamos arrasando. Nós, vírgula. Aí, dá para ver, Carol. Ah, legal. Se você não estiver enxergando o número, eu te falo, tá? Tá bom. Então, na verdade, gente, essa é uma densitometria, como a Lívia já falou, da coluna. É bem importante que esse exame ele seja feito com o máximo de rigor, porque se você coloca o paciente torto na mesa, se o médico que lauda acaba não centralizando muito bem a região que vai ser avaliada, tudo isso pode dar interferência. E aí, de um ano para o outro, eu não vou estar comparando um exame da mesma qualidade. E essa interferência pode gerar uma melhora ou piora nos meus números que não seja real. E aí eu vou ficar na dúvida, esse exame está melhor ou está pior? E às vezes não, esse exame só não está bem feito, tá? Então, esse que a Lívia está mostrando, ele tá bonitinho, a coluna está bem centralizada no meio desses retângulos. Sempre a região de interesse na coluna para a gente são as vértebras de L1 a L4. É importante a gente comparar também os exames do paciente, porque às vezes, quando lauda, pode vir alguma dúvida e um ano vir laudado de L1 a L4, no outro de L2 a L5. Não é infrequente isso acontecer. E aí a gente, de um ano para o outro, não vai estar comparando as mesmas vértebras. Então, bater o olho na imagem é muito importante. Indo um pouquinho ali para a região dos números, né? Então, ali vem escrito, né? De L1 a L4, vértebra por vértebra. E aí, notem uma peculiaridade que tem nesse exame. Em vez da pessoa colocar o laudo de L1 a L4, né? Que eu comentei que é a região de interesse, ele colocou de L2 a L4. Aí vocês vão falar, então, Carol, da onde que você tirou isso? De L1 a L4 e aí tá de L2 a L4? Porque, gente, quando eu tenho uma vértebra que o valor dela é mais discrepante, ele é um discrepante para melhor, que é uma outra dúvida que os residentes sempre me perguntam, pode ser um melhor falseado. Então, por exemplo, se eu tiver um osteófito, né? Então, para as pessoas não médicas que estejam nos assistindo, um bico de papagaio. Isso, a máquina da densitometria, ela pode ler como se fosse osso, e aí ela vai falar que aquela vértebra está melhor, e na verdade não é, né? Então é um osteófito. Ou se tiver uma fratura na vértebra, essa vértebra está mais achatada, então ela dá uma ideia que ela está mais densa. Então, em termos de número, ela parece melhor, mas na verdade ela não é melhor. Então, em alguns casos, o radiologista vai fazer isso, ele vai excluir aquela vértebra que ele acha que está falsamente melhor. E aí, para isso, a gente vai usar um valor de pelo menos um desvio padrão entre a vértebra que está, entre aspas, melhor e a vértebra consecutiva. Então, olhem aí, por exemplo, no L1, eu tenho um T-score de -2. A hora que eu olho minha L2, que é a vértebra seguinte, eu tenho uma diferença de 1,2, né? Então, L2 está com -3,2. De L2 para L3, a minha diferença é de 0,8 e de L3 para L4 é de 0,3. Então, realmente, a única vértebra que está discrepante em relação a uma consecutiva é meu L1. E aí, por isso que o médico acabou excluindo e liberou o resultado das vértebras que mostrariam mais realmente o processo. E aí, ele me liberou de L2 e L4. Então, acho que foi bem bacana. E só que tomem cuidado, porque às vezes o paciente de um ano para o outro acabam mandando o laudo de L1, L4, e aí você vai comparar L1, L4 com L2, L4? Não, né? Porque se a gente fizer essa comparação, não é a mesma coisa. Uma eu estou comparando 4 vértebras versus 3. Então, é muito importante, todos os anos, se em algum momento foi excluída alguma vértebra, que todos os anos eu compare as mesmas coisas, né? Então, para falar em melhora ou piora. Legal, né? Deu para ver bastante Eu coisa acho aí. importante, né? Acho Uhum, que é importante. muito legal.
E uma coisa legal, gente, é isso. Se o paciente também puder sempre fazer o exame no mesmo lugar, porque aí a chance de vir laudado sempre da mesma forma e ser mais fácil a comparação é muito mais fácil do que cada vez ele faz um lugar diferente, aí a gente fica em dúvida, às vezes as máquinas são completamente diferentes, né? O fabricante, e isso também gera um pouco de dúvidas no acompanhamento. Então, se você puder orientar teu Uhum. paciente a sempre fazer no mesmo lugar, também eu acho que é um detalhe que é válido. Uhum. Sim. Então, nós falamos de Eu acho que prevenção. na prevenção, gente, eu só queria falar uma outra coisa. Eu brinco que eu tenho um pouco de conflito de interesse em relação aos ossos, porque eu tenho marido e sogro ortopedistas, né? Então eu brinco que é meu único conflito de interesse. E falando um pouco de exercício ainda, o que eu queria só ressaltar é musculação é muito bom, como a Lívia já falou, né? Exercício resistido é muito bom, mas, gente, toma muito cuidado. Então, assim, levantamento de peso livre, você pegar um objeto do chão e você simplesmente abaixar e dobrar a coluna, então esse movimento de fletir a coluna, ou mesmo de lateralização do tronco, pode levar à fratura. Então, esses pacientes precisam fazer sempre esses exercícios com o tronco, né, com o abdômen bem apoiados, num lugar bem firme, porque senão, durante o próprio exercício, ele pode quebrar. Então, ao mesmo tempo que é importantíssimo tomar cuidado e não fazer de qualquer jeito e por conta própria. Levantamento de neto, né? Que Tomar às vezes cuidado, gente. o Qualquer avô faz e a gente peso. tira do carrinho, né? Nesse movimento do tirar do carrinho do banquinho lá do carro, isso aí tem bastante gente que acaba fraturando. O Will fez uma pergunta aqui, só não estou conseguindo achar a pergunta dele, peraí. E agora. A tecnologia está me limitando aqui, peraí. Will, cadê você que você fez uma pergunta? Eu não estou achando sua pergunta. Peraí, Ver Carol, de novo a sua vamos pergunta, responder, que acho ele que fez deve uma ser pergunta mais fácil. grande. Ele não está aqui. Bom, mas vai falando, eu vou tentando achar aqui. Ah, agora eu Tá bom, aprendi. então. Então vamos falar um pouquinho aí de tratamento? Vamos. Então, gente, como tratamento, eu falaria de 4 pilares, né? Então, um deles acho que é tudo isso que a gente já falou, que faz parte do nosso tratamento, não só como prevenção para quem tem osteopenia ou até uma massa óssea normal, mas para quem já tem osteoporose tem que reforçar mais ainda todas essas medidas que a gente falou. Então, acho que esse é um dos pilares. Os outros 3 pilares, que aí ficaria com a parte, então, medicamentosa, vamos dizer assim, seria a parte do cálcio, da vitamina D e dos tratamentos específicos para osteoporose. Então, cálcio a gente já falou, né? Pela alimentação, 2 a 3 porções de leite ou derivados por dia, ou então carbonato de cálcio ou algum outro sal de cálcio, que atinge essa quantidade de 1.000 a 1.200 miligramas por dia. Nessa faixa etária mais de idoso, em torno de 1.200 é o recomendável. Vitamina D. Vitamina D, de uns anos para cá, parece que é a medicação que vai salvar a humanidade. Tem muita coisa que é boato, mas na osteoporose é comprovado. É muito importante. O papel da vitamina D no nosso corpo é que ele vai lá no intestino e ele vai absorver o cálcio que a gente ingeriu. Então, não adianta eu também ter uma dieta riquíssima em cálcio e eu não ter uma quantidade boa de vitamina D, porque esse cálcio, em parte, vai ser perdido. Eu preciso dessa vitamina D para fazer essa absorção lá no intestino. E para a maior parte das pessoas, só tomar sol, que é a nossa fonte natural de vitamina D, não é efetivo. Ou porque a gente tem receio por câncer de pele, ou não tem tempo, ou porque a gente está de manga comprida, ou por trás de uma janela. Então, a gente não consegue, na maioria das vezes, manter uma vitamina D boa. Então, a suplementação, né, com colicalciferol também é muito importante.
Isso a gente sempre fala em doses de manutenção, que seriam para uma população geral entre 7 a 14 mil unidades por semana. E doses de ataque, que seriam quando as dosagens de vitamina D do paciente estão baixas, então que a gente faz 50 mil unidades por semana por 8 semanas, depois segue com essa manutenção. É lógico que alguns pacientes, então, como a Lívia já tinha dito, no caso do pós-bariátrica, então tem pacientes que eles precisam de doses mais altas para conseguir manter essa concentração de vitamina D dentro do normal. Mas na maioria é isso que a gente acaba fazendo, que os guidelines indicam e que dá certo. E a gente monitoriza isso através da dosagem da 25-hidroxivitamina D. É isso que a gente vai pedir no exame de sangue para ver se está tudo bem. Então, cálcio, vitamina D, e aí a gente tem o nosso arsenal, né, de tratamentos específicos para osteoporose. Tudo que a gente falou até agora, a pessoa com osteopenia pode e deve fazer. Eu acho que o divisor de águas acaba sendo esses tratamentos que a pessoa com osteopenia não vai usar. A menos que ela tenha osteopenia na densitometria, mas já tem uma fratura por osteoporose. E aí, no caso, a gente vai falar que ela tem osteoporose e esse diagnóstico foi clínico, né? Osteopenia sem fratura, a gente não precisa fazer uso dessas medicações que eu vou comentar. E aí, só abrindo um parênteses, né? Se alguém ficou com dúvida, então o que é essa fratura por osteoporose? Se eu bater meu dedinho na cadeira da sala de jantar e fraturar meu dedinho, eu tenho que me preocupar? É uma fratura por osteoporose? Não, não é, tá? Então, fraturas por osteoporose são em ossos longos, fêmur, rádio ou na coluna, né? Nas vértebras, e com uma intensidade que tem que ser menor ou igual à queda da própria altura. Então, imagina, você cai. Se você quebrou o fêmur, quebrou uma vértebra e foi só uma queda ao solo, realmente você tem que se preocupar em investigar. Ah, não, doutora, eu fui atropelada, eu caí de um andaime. Aí tudo bem, mesmo que fraturou qualquer um desses ossos, a energia desse trauma é maior. Então, qualquer um, mesmo quem não tem osteoporose, muito provavelmente quebraria, né? Então, são contextos, são cenários bem diferentes. Então, vamos lá. Então, acho que a primeira classe de medicação, acho que é a primeira linha que a gente pensa, que são dos bisfosfonatos. Então, do alendronato, do risedronato, do ibandronato, do ácido zoledrônico. Então, acho que é a classe que mais se usa. Muito eficaz, e a única ressalva que eu tenho é cuidado só para não dar essas medicações para o seu paciente e esquecer seu paciente com elas. Igual a Lívia uma hora falou, brincando, 200 anos de tratamento. Falei, não, pelo amor de Deus. Então, acho que isso do intervalo de fazer a densitometria é importante. E se esse paciente, depois de uns 5 anos de tratamento, ficou bem, é importante fazer pausa com essas medicações, não deixar para sempre, exceto se for um paciente que ele tem alto risco, se ele já fraturou, se ele tem uma densitometria com T-score muito baixo. Então, uma coisa é um menos 2,5, né? Que é ali onde está começando a osteoporose. Outra coisa é um T-score de menos 4. A chance de fratura do menos 4 é muito maior que a do menos 2,5. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em conta. Mas são medicações que eu falo para todos os colegas, que não é para ficar na receita para o resto da vida do paciente. O paciente está com 55 anos, começa a tomar, está com 80 e ainda está tomando continuamente. Então, acho que isso é importante. Carol, teve uma pergunta. Qual a função do alendronato no tratamento? Aí tem aqui, só para a pessoa entender, dá uma olhada aqui. Que é muito legal isso, porque o bisfosfonato, ele age na célula que faz o turnover ósseo, né? Aqui no caso é o osteoclasto, que é uma célula multinuclear, tá dando uma olhada aí? Multinuclear, como age o bisfosfonato? Porque o alendronato é um bisfosfonato, né? Ele age desorganizando essa célula, então, fazendo uma desorganização. Essa classe dos bisfosfonatos, né? Todos eles, alendronato, todos eles. Isso.
Um Carol? bisossonato, isso, são da mesma classe. Bom, eu vou falando um pouquinho, porque eu acho que a internet da Lívia deu uma falhada. Não, Então, é eu assim, tô aqui. Eu não tô te ouvindo bem só. engraçado, Tá eu que não travando estava o te teu. ouvindo, agora eu estou te ouvindo super bem. Ah, então aqui voltou. Ó, então aqui o que ele faz? Ele desorganiza o citoesqueleto, então ele perde essa borda em escova, tá vendo? Olha na outra figura que ele tinha uma borda em escova, como se ele fosse comendo mesmo o osso, né? Então perde essa borda em escova, ele faz alteração das vesículas, desorganiza o citoesqueleto e, em última instância, ele leva à apoptose desse osteoclasto, tá? Então, ele leva à morte celular desse osteoclasto. Por isso, ele para o turnover ósseo. Então, na verdade, esse osso é como se ele ficasse assim, meio. Como se, vou usar uma palavra, meio congelado, entendeu? Então, não faz turnover ósseo. Esse é o mecanismo de ação do bisossonato. Tanto faz ser alendronato, ácido zoledrônico, que é o zometa, e bandronato, tá? Todos são iguais, né, Carol? Só vai Deixa eu mudar só falar uma coisa. se tem O uma Will, potência maior, né? isso, o Will perguntou assim, se o cálcio, se a gente pede cálcio urinário para avaliar a ingesta de cálcio do indivíduo. Ele falou. A gente até pode ter uma ideia da ingesta de cálcio do paciente pela calciúria, porque se ele ingere muito pouco, essa calciúria vai ser muito baixa. Sim. Mas acho que a melhor forma é a gente perguntar mesmo para o paciente, fazer um diário e quantificar. O senhor toma leite? O senhor toma queijo? Mas eu acho que a calciúria é um exame importante de qualquer forma e que ele seja feito aí pelo menos no diagnóstico, porque muitas vezes a causa dessa osteoporose é uma calciúria aumentada. Então, esse paciente ele está perdendo mais cálcio do que ele deve pela urina e às vezes isso é idiopático, a gente não sabe o porquê que isso acontece. A hora que você trata essa calciúria que está aumentada, então geralmente a gente faz isso com diurético tiazídico, essa calciúria diminui, e aí como ele não está espolhando tanto cálcio, esse cálcio fica como se fosse para ele, vamos dizer assim. Então, uma das causas de osteoporose pode ser por essa calciúria aumentada. Então, acho que vale muito a pena pedir, pelo menos para um diagnóstico, e não necessariamente só para ver a ingesta do meu paciente, que com certeza, se a ingesta é baixa, a calciúria vai vir diminuída. Importante Dá falar até dó, que né? tem que ser bem colhida, né? Porque às vezes o paciente chega com uma calciúria de 24 horas com 600 ml de urina. Gente, uma pessoa com função renal normal urina muito mais de 600 ml por dia. Então, desconfiar com baixo volume, porque ela é um exame chato, tem que colher todas as amostras do dia, mas se ela não for bem feita, ela vai perder o valor, né? Pedir para o paciente fazer urina de 24 horas para ver se ele ingere ou não cálcio, eu acho que não tem o menor sentido, porque coitado, imagina, você vai coletar um xixi, sendo que você pode perguntar, né? Pode usar a anamnese. É um exame chatinho, quando a gente pede, em geral, o paciente não gosta muito de fazer, né, Carol? Por isso que eu peço mais para diagnóstico mesmo e depois eu não fico repetindo, não. Eu só peço para Sim. repetir no caso de osteoporose se eu achei que a amostra foi inadequada e só. Tem outras doenças aí que aumentam o risco de calciúria, aí sim, a gente teria que pedir anual. Mas no caso da osteoporose, eu acho que é mais para diagnóstico e depois você não precisa ficar repetindo, não. Isso. Mudando um pouquinho de classe, gente, uma outra lembrança, né, que a gente esquece, terapia de reposição hormonal também é considerado tratamento para osteoporose. Isso está lá nos guidelines. Só que, gente, quem está em terapia de reposição hormonal, porque tem fogacho, porque tem outras indicações, isso já serve como terapia para o meu osso por conta do estrógeno presente nessa terapia. Se a paciente ela não tem nenhuma queixa pós-menopausa, você não vai fazer reposição hormonal para essa paciente só pela osteoporose. Então, acho que é esse o recado.
Se ela já faz uso por outras indicações, eu sei que o osso dela está protegido. Se ela não faz uso, eu não vou iniciar só pela osteoporose. Então, eu iria para outras classes medicamentosas, tá? Mas qualquer um que for ler, aparece lá nos guidelines. Então, terapia de reposição hormonal é uma classe, os bisfosfonatos que a gente acabou de falar é uma outra classe. Menos conhecido, mas também fazendo parte, são os SERMs que a gente fala, que são os moduladores dos receptores de estrogênio, eles são meio específicos. E o que a gente usa para parte de tratamento é o haloxifeno. Então, imaginem que seja um remédio, que ele também está agindo aí, igual a Liv explicou para os bisfosfonatos, que ele acaba sendo um antirreabsortivo. Ele evita que esse osteoclasto fique reabsorvendo o osso. E que no osso, ele tem uma ação positiva de melhorar essa massa óssea, enquanto em outros tecidos ele não teria ação, por exemplo. Então, o haloxifeno também é uma escolha aí não de primeira linha, mas também é uma escolha para tratamento de osteoporose. Os mais modernos, eu diria assim, né, que talvez estejam sendo bem falados, é o denosumab, que acho que não tenho nenhum conflito de interesse com o laboratório, mas só tem uma marca, que é o Prolia, então talvez seja mais, vocês conheçam pelo nome comercial, às vezes mãe, algum parente já utilizou, e é uma medicação que ela é usada a cada 6 meses, subcutânea, e que ela também ela é um antirreabsortivo, também faz uma boa melhora da massa óssea. Só que diferente dos bisfosfonatos, ela não fica uma ação residual. Então, se você começa esse tratamento e depois de algumas aplicações você para, tudo que você conquistou ao longo do teu tratamento vai ser perdido. Então, é uma medicação que você não deve interromper, ou se tiver que ser feita uma interrupção, o médico precisa estar ciente para colocar alguma outra medicação no lugar, fazer alguma transição antes da pausa, para o paciente não perder tudo que ele conquistou durante o tratamento. Isso porque ele é um anticorpo monoclonal que a gente fala, né? Então, imagina que ele é liga-desliga. Enquanto ele está lá ligado, antígeno-anticorpo, ele está funcionando. Acabou essa ação, ele já não tem esse efeito residual igual tem os bisfosfonatos. Você acrescentaria alguma coisa ainda do denosumab, Lívia? Não, que ele é a cada 6 meses, né? Isso é interessante. Ele não tem aquela questão do alendronato, que às vezes o paciente sente dor, né? Já tem a gastrite, tem a dor de estômago dele, e se for via oral pode piorar. Denosumab é subcutâneo. E tem essa questão que, apesar do bisfosfonato ter uma relação com osteonecrose de mandíbula e com a fratura atípica, que é uma fratura pelo excesso de uso de bisfosfonato, a gente pode até aprofundar um pouquinho mais nisso. O denosumab, ele é um antirreabsortivo, mas essa relação não é tão importante igual acaba acontecendo com o bisfosfonato. Pode acontecer fratura típica com denosumab, pode acontecer osteonecrose de mandíbula, sim, mas não acontece com tanta frequência, né? Não só porque a gente usa menos, mas também porque ele volta o turnover ósseo mais rápido que o denosumab. O próprio mecanismo de ação da medicação, né? Justamente por não ficar lá no osso, não ter um depósito, vamos dizer. Eu vi um artigo da New England muito interessante, que ele avaliou a saída de bisfosfonato na urina dos pacientes com osteogênese imperfecta, né? Que são pacientinhos que, teoricamente, assim, a gente fala ossos de vidro, no mais popular. E aí ele avaliou, Carol, quando os pacientes pararam de usar bisfosfonato. Sabe quanto tempo depois ainda saía bisfosfonato na urina? 10 anos. Eu fiquei chocada, eu falei, nossa, cara, muito tempo. Que uma outra live, né, que aí a gente poderia até chamar um dentista junto,
Porque muitas vezes, hoje em dia, as pessoas chegam no consultório, doutora, eu não quero tratar minha osteoporose porque meu dentista falou que é perigoso, que vai dar problema nos meus dentes, que pode dar problema na minha mandíbula. E, gente, vamos ser críticos. Eu acho que tudo tem que ser avaliado. Uma avaliação odontológica pode ser feita, dependendo do tratamento que você lançar a mão, principalmente aí dos injetáveis, no caso dos bisossonatos, que seria o ácido zoledrônico. Mas uma em cada 3 mulheres, 1 em cada 5 homens, depois de idosos, vão apresentar uma fratura se a gente não intervir. Então, a chance de uma fratura é muito grande. E vamos lembrar que fratura de fêmur, se o paciente não acabar indo a óbito por ter ficado acamado, pela própria fratura, por complicação, às vezes demora em acontecer a cirurgia. Quando eu falo demora, às vezes são alguns dias, né? Também tem a questão da morbidade. Muitos, às vezes, acabam ficando dependentes de outras pessoas. Então, fratura de fêmur é um capítulo à parte e eu acho que a gente não pode negligenciar, a gente tem que tratar, mas eu também entendo o lado do receio, né, dessa osteonecrose de mandíbula, mas ela é muito rara na osteoporose, porque as doses utilizadas são pequenas. Então, por exemplo, é uma injeção por ano no caso do ácido zoledrônico. Bem diferente dos pacientes que usam essa medicação, por exemplo, porque eles têm metástase ósseas, né, algum câncer, e que eles precisam usar medicação que seria anual a cada 3 meses. Então, acho que tudo isso a gente tem que ponderar e explicar para os nossos pacientes que existe sim o risco, mas a questão também do benefício, e nós mesmos conversarmos com esses profissionais da parte de odontologia para ver o momento de usar, de não usar. Mas eu acho que a gente não pode negligenciar o risco dessas fraturas por medo de um efeito colateral que é raríssimo. Mas eu acho que a gente tem que saber, sim, que ele pode ocorrer. Sim, que ele existe. Ó, a Thaís perguntou se uma paciente com fator de risco para ter osteoporose, se a terapia de reposição hormonal poderia ajudar. Poderia, desde que ela tenha indicação para usar a terapia de reposição hormonal. A gente não pode pensar em ter... Ela ajuda o osso, com certeza, o estrógeno ajuda o osso, só que a gente não pode pensar que a gente está fazendo isso só para o osso. Acho que isso que é o que tem que ficar. E uma outra coisa que ela perguntou, denosumab a cada 6 meses, por quanto tempo? Tem até por 10 anos o estudo. Tem por 10 anos já, estudo, tá? E após suspender, vocês indicariam bisfosfonato? Mas tem que avaliar caso a caso. É uma opção, né? É uma opção. Mas aí você tem que... É difícil falar, sabe? Se o paciente fez muito. Tipo, normalmente, quem vai ditar muito as regras é a densitometria óssea. E se o paciente teve ou não fratura. Eu acho que isso que norteia o pensamento. Né, Carol? Mas acho que geralmente, quando ele fala que vai parar o Prolia, né, sabe? Vale a pena você fazer uma transição aí para usar ou uma única dose de um ácido zoledrônico, ou deixar por alguns meses com algum bisossonato via oral mesmo, só para consolidar, para ter essa questão que a gente estava falando desse depósito, da medicação no osso, para não ter uma perda do que ganhou. E isso principalmente é válido para a última classe de medicações que a gente ainda não comentou aqui, que é o teriparatida. Então, diferente de todos esses outros que a gente estava falando, que são antirreabsortivos, o teriparatida, ele é um formador ósseo, né? Como se fosse, entre aspas, um anabolizante ósseo. E ele é reservado para casos realmente mais graves, que o paciente não respondeu a outros tratamentos, ou que teve já várias fraturas. Ele é uma medicação de uso também subcutâneo, só que diário, e que a gente só pode usar por 2 anos, a princípio, são essas as recomendações. E esse, da mesma forma que ele faz melhorar muito a massa óssea nesses 2 anos, na hora que você para, ele também é mandatório que você entre com outra medicação. E aí pode ser o denosumab, pode ser um bisossonato, para segurar tudo que você ganhou durante esse período de 2 anos. Então, saber que existe essa medicação aí para casos mais graves e que deve ser feita também essa abordagem para
de transição, né, da medicação. Sim. Esse é o principal, que tem que fazer mesmo, né? Não é tão a prática diária. Então, menos conhecida, não muito usada, porque realmente ela é reservada para esses casos mais específicos, mas acho que vale a pena todo mundo saber que existe, porque às vezes o paciente tem uso já de medicação há 3, 4 anos, fraturou o rádio, passa um tempo, fraturou o fêmur, então quer dizer, não está melhorando com a medicação, então transicionar para outras classes e o teriparatida é uma opção aí nesse caso. Olha a foto do teriparatida, vou pôr aqui para vocês verem. Essa é a caneta, né, do teriparatida, e ele faz uma ação, então, anabólica, é um PTH recombinante, né, ele faz uma ação anabólica, que ele imita um pouquinho a ação anabólica do PTH, que é um dos principais hormônios do osteometabolismo, né, Carol? Sim, PTH, vitamina D, é tudo que a gente mais fala. Gente, a gente ama osso. A gente ama. Vocês podem perguntar a noite inteira, a gente ia ficar falando a noite inteira aqui sobre osso. E achar ótimo, né? Não, sem o menor problema. Podia se estender agora, ainda mais que o Instagram liberou lives mais longas, né? Mas a princípio a gente tinha combinado aí 1 horinha e a gente tem 4 minutinhos aí. Então, se vocês tiverem perguntas, qualquer coisa, fiquem à vontade. É importante lembrar da reposição da vitamina D, que o paciente ele pode fazer hiperpara secundário, que é o cálcio baixo, PTH aumentado, não só por deficiência de vitamina D, mas como o Will lembrou também, pode ser por deficiência de ingesta também de cálcio, né, injeção de cálcio. Então, quem faz muito isso são os pacientes bariátricos, ou quem tem doença desabsortiva, né, Carol? Doença celíaca, sim, doença celíaca, que às vezes a gente esquece de pesquisar o osso nas pacientes celíacas, também são pacientes que têm baixa massa óssea. E nesse caso, secundária, a própria doença desabsortiva, né? Como a gente tinha dito, não é só pós-menopausa que faz ter osteoporose. Nesse caso, a própria doença desabsortiva é a causa da osteoporose. E a hora que você trata essa doença, então, por exemplo, igual a Olivia deu o exemplo da celíaca, a hora que você faz uma dieta sem glúten, você já está contribuindo não só para a própria doença, mas também para a saúde dos ossos. Tem que fazer o tratamento específico do osso? Sim, mas você já está contribuindo muito com a saúde do teu osso só pelo tratamento da doença de base que esteja levando à osteoporose. O Will perguntou, quando pedir calciônico, basicamente, né? Ele perguntou. Calciônico você pede... Assim, a gente, na verdade, pede sempre. Mas, para ser bem sincera, mas calciônico você pede se você tem um paciente que você desconfia que ele tem alguma alteração de albumina. Você pode pedir calciônico ou você pode pedir o cálcio total e albumina e fazer a continha lá de correção que tem em qualquer aplicativo, tá? É bem tranquilo. A Thaís está perguntando, osteopenia trata apenas com cálcio e exercício? Mesmo se tem piora da osteopenia, só usa bisfosfonato quando chega a osteoporose? Esse é um pano para manga. Então, Thaís, geralmente na osteopenia a gente vai priorizar realmente o cálcio, sim, o exercício, seja lá essas outras medidas que a gente falou, não fumar, não beber, essas coisas, e a questão da vitamina D. Então, essas 3 medidas sempre na osteopenia. Agora, com relação de estar tendo uma piora, você está enxergando isso, aí realmente é que é muito diferente. Por exemplo, eu tenho uma osteopenia de menos 1,2, então muito leve. No ano seguinte ela tá menos 1,4. Tá, eu vi que piorou, mas ela continua muito leve. Então, são pacientes que dá para você ir acompanhando, principalmente se for uma pessoa mais jovem. Então, às vezes, uma mulher de 55, 60 anos, e que às vezes, se você já for entrar com um bisfosfonato para ela vai ficar usando até os 80. Então, correndo esses outros riscos que a gente acabou comentando de terapia por longo prazo.
Então, eu acho que tem que pensar um pouco nisso. Agora, uma paciente que tem uma osteopenia de -2,2, no ano seguinte está -2, o -2 foi para -2,3, mas ela já tem mais riscos, né? Uma paciente caidora, é uma paciente que tem história familiar. Aí talvez essa paciente, com essa osteopenia pior e esses fatores de risco associados, vale a pena você começar a tratar com bisossonato ou com alguma outra medicação aí de escolha específica. Mas aí eu acho que você tem que pesar muito. Uma coisa que pode te ajudar é uma ferramenta chamada Frax, que ela avalia o risco de fratura. O problema é que no Brasil a gente não tem qual é o valor de corte para tratamento desse Frax. Mas, novamente, se você entrar nesse site chamado Abraço, ABRASSO, lá você joga os seus dados, calcula o Frax na hora, que é esse questionário exatamente, e aí já tem uma calculadora de conversão, como se fosse para esses dados na população brasileira. E aí ele vai te falar se essa paciente é de alto risco ou não, para você pensar em tratar ou não. Então, acho que é uma coisa que pode ajudar também é o cálculo do Frax. FRAX. Sim. Sabe o que tem uma pergunta aqui do Will? Ó, hoje no consultório apareceu uma paciente que foi tratada com bisossonato por alteração da densitometria em punho. Na verdade, no rádio, né? Então, normal em coluna e fêmur, tá certo? Essa é uma outra questão também porque o que acontece? O rádio não é um sítio que a gente acaba pedindo sempre de densitometria. Então, quando a gente pede densitometria, o laboratório vai mandar para a gente coluna e fêmur. Geralmente, a gente pede densitometria de rádio quando um desses dois sítios está impossibilitado de análise. Às vezes, o paciente fez uma cirurgia, colocou prótese, eu não consigo avaliar um desses sítios. Ou se o paciente é muito obeso e excede o limite de peso da densitometria. Ou se ele tiver uma doença chamada hiperparatiroidismo primário. Aí eu peço o rádio. E aí, se esse rádio vier com osteoporose, não está errado eu tratar, porque eu estou vendo ali uma osteoporose. A questão é que é um sítio que não responde bem aos tratamentos. Então, eu vou ficar monitorizando esse paciente, que às vezes eu não vou ver melhora. E às vezes esse paciente talvez não precisasse ficar usando essa medicação. Então, realmente é uma dúvida muito grande quando o paciente é normal na coluna e no fêmur e tem só no rádio essa alteração, se eu devo tratar ou não. E nem dá para seguir com ele, não dá para acompanhar com o rádio. É uma coisa muito difícil. E, além de tudo, o rádio sempre vem pior. Assim, sempre não, mas normalmente vem pior. Então, é difícil, uma pergunta difícil. Então, assim, errado você não está em tratar, mas geralmente a gente acaba meio seguindo mais a coluna e o fêmur, até porque é isso, você não vai ter parâmetro para ver se está melhorando ou não, porque é um sítio que não responde bem ao tratamento. Sim. Meu Deus. Eu não sei o que eu fiz aqui. Depois um filtro, você tá brilhando, você tá linda. Já tirei. É porque mudou tudo. Tá super. Tem um monte de coisa aqui para fazer. Muito legal. É justo você pôr um filtro, é fim de live, fim de dia, né? Então, acho que a gente está precisando aí de uns brilhos aí, de um filtro para ajudar. Então, acho que é isso, né, Carol? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente agradece vocês, tá? Pela companhia, né? Pela companhia de hoje. Obrigada pelas perguntas, todo mundo que fez pergunta, obrigada mesmo. A gente adorou, né, Carol, fazer aqui esse bate-papo. Foi muito legal. E aí a gente está à disposição aí, ou em próximas lives, ou qualquer coisa até pelo contato aí da faculdade, aí a gente está à disposição. Qualquer coisa vocês podem mandar direct que a gente responde, tá? Obrigada, boa noite. Um beijo a todos. Obrigada, beijo, Carol. Obrigada a você, Lívia. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.